Olá, meu nome é Gustavo da Silva da Lenogari, eu sou estudante da Universidade Federal de Pelotas do curso de Engenharia de Materiais, estou cursando a matéria de Reologia e vou apresentar sobre os plásticos de Bingham e falar um pouco o que são, o comportamento desses plásticos e trazer alguns exemplos. Bem, os plásticos de Bingham são definidos como fluidos viscosos, com resistência inicial ao escoamento, apresentando então um limiar de escoamento, também chamado de limite de plasticidade. Somente após superar esse limite que o material passa a fluir como um líquido viscoso. Alguns dos exemplos são a pasta de dente, geleias e marmeladas, massa de pão, tintas, cera de depilação e fluidos utilizados em perfurações. Sobre o comportamento de plásticos de Bingham, como dito anteriormente, eles apresentam resistência inicial a fluir, obedecendo a seguinte equação, que mostra uma relação linear entre a tensão de cisalhamento, a tensão de escoamento e a taxa de deformação. Tal é a tensão de cisalhamento, que é como se fosse uma força de atrito entre os planos do material. Tal zero é a tensão de escoamento, um valor de tensão mínimo para a deformação acontecer, ou seja, é necessário superar esse valor para o material fluir, sendo esse o limiar de escoamento dito anteriormente. μB é um valor de viscosidade plástica, característica do material que mede a resistência à fluência quando em movimento. E γ a taxa de deformação, ou seja, uma forma de representar a velocidade de deformação do material. Seguindo a equação anterior, temos o modelo de Bingham, um modelo que apresenta simples utilização, sendo muito fácil de compreender e muito preciso para a região de comportamento linear de escoamento. Porém, como todo modelo, apresenta desvantagens, como limitação para modelos mais complexos, e a linearidade do modelo limita a tensão de cisalhamento prevista, não sendo válido para condições extremas. Os plásticos de Bingham se comportam assim, têm esse comportamento de resistência inicial devido à sua composição, normalmente de aglomerados ou agregados suspensos em um líquido, havendo interação de forças intermoleculares entre essas partículas, causando a característica resistência inicial. Ao ser superada, o material flui e, quando a força é retirada, as partículas se reorganizam e voltam a apresentar a inicial resistência à deformação plástica. Com base no que foi dito, temos que o modelo de Bingham é amplamente utilizado para descrever o comportamento de materiais plásticos com limite mínimo de tensão de cisalhamento. É um modelo simples e preciso, porém ele desconsidera características não lineares do material e limita-se em questões de pressão e temperatura. Para o futuro, com os plásticos de Bingham, espera-se que sejam desenvolvidas propriedades mais específicas e personalizadas para diferentes necessidades e para ser utilizado em muitas outras áreas de atuação. Então, para mostrar um pouco sobre os materiais de Bingham, eu queria mostrar alguns produtos que nós temos em casa que são muito comuns, e principalmente na área de cosméticos, na área alimentícia e de saúde, em que nós temos, o condicionador. Ele apresenta esse comportamento de material de Bingham, como não vou apertar, mas ele não flui, a não ser que a gente forneça ali uma força, uma tensão para ele começar a ocorrer esse escoamento. A mesma coisa acontece com esses cremes para cabelo, em que eles são bastante viscosos e a partir do momento que a gente aplica uma tensão, ele acaba se deformando. Aqui, como tem bastante, a gravidade é capaz de mostrar essa deformação, mas ele flui
Muito pouco, a gente vê que na superfície não ocorre a deformação também. Eu acho que o exemplo mais comum de todos é da pasta de dente, que ele não sai, né? Ele é um líquido muito viscoso, mas no momento que a gente aplica uma tensão, ele começa, né, a fluir, se deforma plasticamente, mas ele oferece uma resistência bem grande ao início do comportamento de fluir. E por último, queria mostrar aqui uma geleia, né, que é do Coisas Alimentícias. Ele apresenta essa resistência inicial à deformação, e se a gente aplica uma força externa que ultrapasse essa resistência inicial, esse limiar, ele acaba se deformando plasticamente. Então aqui, né, se eu passasse o dedo ou então uma faca, nós conseguiríamos deformar esse material, porém ele, a partir do momento que eu retiraria essa tensão externa, essa força, né, aplicada, né, com a faca, ele retornaria à interação, né, inicial, e teria de novo essa característica de um material que resiste bastante à deformação, né? Esses são só alguns dos exemplos, a gente poderia encontrar muitos outros. E era isso. Muito obrigado.